Olá, estudantes! Bem-vindos à aula. Aqui quem fala é a professora Ana Carolina e nesta aula a gente vai ver média aritmética, média ponderada, amplitude e seus exemplos. Espero que gostem. Bem, a gente vai começar com os conceitos. A média aritmética. Então, o que seria a média aritmética? A aplicação dela. Então, a média aritmética de um conjunto de dados, ela é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Ficou um pouquinho complicado, mas assim que a gente apresentar a fórmula, vocês vão entender. Então vamos lá. A média aritmética simples. Esse tipo de média funciona de forma mais adequada quando os valores são relativamente uniformes. Por ser sensível aos dados, nem sempre fornece o resultado mais adequado. Isso porque todos os dados possuem a mesma importância, o mesmo peso. Então a formulazinha é MAS, né? É a média aritmética simples. É a soma de todos os valores dividido pelo número de termos adicionados. Vamos ver um exemplozinho para ficar mais claro. Então, sabendo que as notas de um aluno X foram 8,2, 7,8, 10, 9,5 e 6,7. Qual é a média que ele obteve no curso? Então, a gente vai somar todos os valores. Então, vai ser 8,2 mais 7,8 mais 10 mais 9,5 mais 7. Dividir pela quantidade de termos. Foram 5 termos, não foram? Então, dessa forma, a soma é igual a 42,2. A gente vai dividir por 5, que são a quantidade de notas que ele teve. Essa divisão resultou no número 8,4. Então, a média aritmética, então a média que ele teve no curso é 8,4. Outro exemplozinho para fixarmos mesmo. Em 3 partidas de basquete, uma equipe marcou a seguinte quantidade de pontos em cada partida: 58, 75 e 69. Então, qual é a média? A média de pontos dessa equipe de basquete. Então, a gente vai somar os termos, 58 mais 75 mais 69, e dividir pela quantidade de termos. São 3 termos, é o 58, o 79 e o 69. O 75 e o 69. A soma dá 202. A gente divide por 3, que a média aritmética simples vai ser 67,33. Então, a média de pontos em cada partida foi de 67. Agora vamos ver o que é a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada valor do seu conjunto de dados pelo seu peso. Depois, encontra-se a soma desses valores e será dividido pela soma dos pesos. Então, a formulazinha que a gente usa é a soma do produto de cada valor pelo seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos. O que seria isso? Determinado valor vai ter um peso X, a gente vai somar com outro valor que vai ter peso Y e vai dividir pelo X mais Y. Se vocês não tiverem entendido, com o exemplozinho vai ficar mais claro. Então vamos lá. Considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas, indique qual a média que o aluno obteve no curso. Então, biologia, ele tirou 8,2 e tem o peso 3. Filosofia, ele foi com 10 e tem peso 2. Física, ele foi com 9,5, tem peso 4. Geografia, foi com 78 e tem peso 2. História, ele foi com 100 e tem peso 2. Língua portuguesa, ele foi com 95 e tem peso 3. E em matemática, ele foi com 67 e tem peso 4. Então, a gente tem que estudar para não ir com uma nota tão baixa assim como ele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada nota e multiplicar pelo seu peso. Então, 3 é o peso, 8,2 é a nota. 2 é o peso, 10 é a nota. 4 é o peso, 9,5 é a nota. 2 é o peso, 7,8 é a nota. 2 o peso, 10 a nota.
3 é o peso, 9,5 a nota, e 4 é o peso e 66,7 é a nota. A gente vai somar os pesos, então é 3 mais 2 mais 4 mais 2 mais 2 mais 3 mais 4. Então a gente vai somar o resultado dos produtos anteriores. Esses produtos foram 24,6, 20, 38, 15,6, 20, 28,5 e 26,8. E vai dividir por 20, que é a soma dos pesos. Isso resultou em 136,5 dividido por 20. Então a média ponderada é igual a 8,7. Então a média desse aluno foi 8,7. Agora a gente vai para o último conteúdo do vídeo de hoje, que é a amplitude. Então, podemos selecionar a média com a amplitude de um conjunto de dados e verificar a relação que há entre elas. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor elemento de um conjunto de dados. Vou explicar com um exemplo. Então, observe o quadro abaixo, a relação entre os números de funcionários de uma pequena empresa e o salário recebido por cada um deles. Então, a gente tem 30 funcionários que estão no nível 1 e recebem 1.250. A gente tem 15 funcionários que estão no nível 2 e recebem R$ 2.500. A gente tem 5 funcionários que estão no nível 3 e recebem R$ 4.250. A amplitude, como disse anteriormente, é a diferença entre o maior e o menor número. Então, a amplitude desse conjunto de dados é 4.250, teve um errinho ali, menos 1.250, que é 3.000. Então, a amplitude é igual a 3.000. Agora, a gente fazendo a média, no caso, média ponderada, nesse caso, a gente vai chegar à conclusão que ela é 1.925. Então, a média dos salários é 1.925. E a gente observando a média e a amplitude, é possível a gente concluir que há uma diferença muito grande entre os salários dessa empresa, sendo que poucas pessoas ganham salários maiores. Então, há mais pessoas recebendo salários menores e menos pessoas recebendo salários maiores, inversamente proporcional. E é isso, obrigada por assistirem, comentem e deixem um like. E não esqueçam de assistir o vídeo da correção da atividade com o professor Gabriel. Até mais!